Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 22 de julho do ano de 1999. Se não tiveres força para te levantar, eu posso. Sei que tu sofres por falta de justiça, por falta de amor e de compreensão, mas isto não é o fim de tua vida. É um começo para entrares na outra vida, pois quem não passa por esta porta estreita, a larga levará o corpo e a alma juntos. Filhinho querido, se deixas que Jesus, meu santo filho, tome conta de ti, ele já está te garantindo. Juntos estamos ao teu lado, pois eu e ele somos inseparáveis. O amor dele ultrapassa o universo e junto depois sou eu, Maria, vossa mãe, que tantas vezes ouço me pedindo socorro. Nenhuma vez deixei de te ouvir. A minha presença está em qualquer parte do mundo. É só chamar por meu nome e dizer: Maria, Mãe de Deus, ajude-me. Eu, seu filho ou filha, estou precisando muito de sua ajuda. No mesmo instante que pedires com fé, atenderei, mas sempre pondo em teu coração que, em primeiro lugar, tem que ser Jesus. Por isso me chamam de auxiliadora. Minha Santa Mãe querida, se alguém vier só acreditar em Jesus e não na Senhora, pode-se salvar esta pessoa? Filhinho, quando teu pai morreu, quem cuidou de vocês até se criarem? Não foi a vossa mãe? Quando Jesus estava pregado na cruz, o que foi que ele disse a mim e aos seus discípulos? Mãe, eis aqui o teu filho. E depois disse: eis aí a vossa mãe. Ali já disse tudo. Se não me aceitardes como vossa mãe, o rejeitais também. Quem passar a desobedecer a sua palavra, perde a sua alma também. Por enquanto ninguém está sendo julgado, mas virá a hora em que tudo será conferido. Então depois sim, tudo será consumado. Entendeste, meu filhinho? Sim, querida mãezinha, do mesmo jeito como eu gostava de minha mãe enquanto estava ao meu lado, e continuo gostando, muito mais amo a senhora por ser mãe de minha mãe também. Ao vos dirigirem à Santa Igreja para irdes à Santa Missa, devem sempre pensar convosco: entrarei no ventre de Nossa Senhora para me encontrar com Jesus sacramentado. Isto porque a Igreja representa o meu corpo, o primeiro templo dele, e o Santíssimo representa como se estivesse dentro de mim. Então, meus filhinhos, não se pode separar tudo aquilo que Deus uniu. Se alguém fizer tal coisa, ao contrário do que pensa, condena-se por si próprio, e não por Jesus, meu santo filho. Maria, Rainha do Lar. Observaram aqui? Ao vos dirigirem à Santa Igreja para irdes à Santa Missa, devem sempre pensar convosco: entrarei no ventre de Nossa Senhora para me encontrar com Jesus sacramentado. E quantas pessoas pensam ao contrário, né? Não valorizam que ali no sacrário está Jesus vivo. Quantas vezes já ouvimos falar que a igreja é a mãe, né? A santa e grande igreja, né? Mas isso é a igreja católica. Esses outros templos não têm esse título, porque não aceitam Nossa Senhora. Ela disse aqui, ó, a divisão que eles fazem, estão se condenando por si próprio, quando não aceitam Nossa Senhora. O que está faltando na humanidade é essa fé que todos deveriam ter, né? Jesus deixou de exemplo para tantos. A gente vai, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai aprendendo. E agora eu recebi um testemunho de um sacerdote aí pelo WhatsApp. Mas vejam vocês como a falta de fé é grande, né? Até nos sacerdotes. Jesus fala em outra mensagem aqui, eu tenho sacerdote, acho que está aqui, quer ver? Ó. Só que estão se esquecendo de que tenho alguns filhos prediletos meus, sacerdotes conservadores, que procuram orientar as pessoas
para que não deixem de me adorar. Ainda tem sacerdotes, né? Mas como tem sacerdote que não valoriza nada do que é a Santa Igreja, do que é o sacrário, eles fazem a consagração, mas não acreditam que Jesus está ali, que é o sangue de Jesus. Então tem um depoimento, um testemunho de um sacerdote. Eu não sei se ele fez achando que aquilo ali era um testemunho bonito. Na minha interpretação, ele foi infeliz. Então ele diz que na consagração da Santa Hóstia, numa missa que ele estava celebrando, ele percebeu que o coroinha botou um pouco de vinho a mais. E ele ficou pensando, mas depois que eu terminar a Santa Missa, eu tenho que ir embora, eu moro em outra cidade, se eu for pego na rua, né, tomando esse cálice de vinho todo. Pensou em repartir com o coroinha. Depois ele ficou pensando, não posso repartir, isso aqui é sangue de Cristo, eu tenho que tomar. E tomou aquele vinho todo. Depois, para ir embora, ele ficou com esse pensamento na cabeça, se eu for pego, a polícia me pegar e fizer teste de bafômetro, como vai ficar? Vai aparecer esse álcool de defeito. A polícia parou ele no caminho. Isso ele relata lá no testemunho dele, né? E aí aquele intervalo de o policial pedir o teste de bafômetro e ele passar a documentação, não saía da cabeça dele que ele ia ser pego no teste de bafômetro. E a polícia fez o teste de bafômetro e na hora de ele fazer, acendeu a luzinha verde, que não tinha álcool, né, no sangue. E aí na hora ele disse que sentiu no coração, viu meu filho, como que bebesse é meu sangue e não vinho? Então o testemunho que ele deu, que o que ele consagrou era o sangue de Cristo e não o vinho. Mas que tristeza que ele precisou passar pelo teste de bafômetro para perceber isso, né? Então ele não acreditava que o que ele estava consagrando é o sangue de Cristo. E quantas pessoas pensam dessa forma? Eu interpretei dessa forma, né? Com tristeza. Precisou o teste de bafômetro mostrar para ele que o que ele bebeu era o sangue de Cristo e não vinho. Para um sacerdote. Agora imagina como está a fé desse povo, né? Quando Jesus diz que ele entra e sai no nosso coração, esse alimento que nós recebemos vai direto para o coração, a Santa Hóstia e o vinho consagrado. Não vai para outra parte do corpo. Mas como pensar nisso? Nós temos que ter essa fé. Tem que acreditar nisso. Não existe outro sentido, não existe outra explicação. Vai direto para o nosso coração. E Jesus diz que ele entra e sai do nosso coração a todo instante. Mas quando ele entra e sai? Quando? Ontem, lendo esse livrinho que foi feito aqui por profeta, é a história de uma alma, né? Esse que está aí, né? Né? Leiam vocês novamente esse livrinho todo para ver, o profeta falando ali. Quantas coisas servem para nós nos dias de hoje? E quando foi que ele escreveu aquilo ali? Por isso que esse livro, Palavra Viva de Deus, é viva, né? Serve para os dias de hoje. Ali ele diz, quando entra e sai, Jesus mora em nosso coração. Ele sai quando a gente faz um bem para alguém. Quando a gente quer fazer uma boa atitude, uma boa ação, a gente faz e depois vai pensar, como é que eu fiz aquilo ali, se não estava na minha cabeça? Eu só pensei em fazer e fez. Foi Jesus que fez por nós. Mas para ele voltar para o nosso coração, nós temos que estar bem com ele. Aí o profeta ali faz uma comparação. Quando vocês visitam, né, quando a gente visita um amigo nosso e a gente é bem recebido, ou quando a gente recebe um amigo nosso, um familiar, eles voltam por quê? Porque a gente recebeu bem, a gente tratou bem, a gente foi bem tratado. Agora, quando a gente é maltratado, quando a gente é caluniado, é xingado, o que a gente fala? Eu só voltarei aqui se ele reconhecer o erro, ou se ele me pedir desculpa, né? Então, como é Jesus? Se ele sai do meu coração, quando é que ele vai voltar? Quando eu me redimir dos meus erros, dos meus pecados. De que forma? Me confessando com o sacerdote, enxergando o meu erro, pedindo perdão para o meu irmão a quem eu ofendi. Senão Jesus não volta. O nosso coração tem que estar limpo dessa forma. Ele é morada de Deus? É. Mas para ele morar dentro desse nosso coração, esse nosso corpo tem que estar limpo. Se eu andar por maus caminhos, como que Jesus pode estar junto comigo? Se eu andar em noites de bebedeira, em noites de tentações, né? De prostituição, então nem se fala. Marido que trai esposa, esposa que trai marido, filhos que traem os pais, Jesus vai estar junto? Não está. Nós temos que acreditar nisso, gente. Do contrário, nós vamos fazer aquilo que o inimigo quer. Ele está pondo isso em nossas cabeças, que isso não existe. Ele quer levar a humanidade dessa forma. O caminho largo é fácil,
Difícil é passar por essa porta estreita, ó. Sei que tu sofres por falta de justiça, por falta de amor e de compreensão, mas isto não é o fim da tua vida, é o começo para entrares na outra vida, pois quem não passar por esta porta estreita, a larga levará o corpo e a alma junto. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia, vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.